agora, você que repercutiu de uma forma, vamos colocar assim, negativa para aqueles que querem te tornar o vilão da história, e nós precisamos saber a verdade, porque a verdade existe em dois lados, né? Só que uma prevalece e esperamos que seja a sua. Madalena, obrigado por esse espaço. A gente sabe que na política, né, é difícil para quem quer falar a verdade, para quem quer agir com transparência, mostrar a verdade para a população do que acontece, e fica até difícil a gente ter espaço também para poder falar, né? A grande mídia aí sabe como que funciona dentro da política, e eu te agradeço por abrir esse espaço para mim poder comunicar com a população, comunicar com as pessoas. Eu, em toda a minha vida, não tenho nada a esconder. Minha vida aí é um livro aberto. Eles podem tentar me denegrir de alguma forma, mas a gente trabalha com a verdade, a gente trabalha ao lado da verdade, e isso aí é o que prevalece. Você veio de um cargo eletivo muito disputado. Você é um vereador jovem, de mente muito aberta, que busca muitos ideais para a cidade de Buritizeiro, mas também tem enfrentado aí ao longo da sua jornada bastante disputas e, vamos colocar assim, uma guerra interna dentro da gestão. Por que disso? Madalena, eu acho que cada pessoa, né, ela tem uma forma de poder trabalhar a política. Sim. Eu sou um cara que eu não vim da política, né? Eu sempre acompanhei a política, mas eu não sou do meio político, sabe? De grupos Sim. políticos. Eu sou um cara que eu sou empresário, eu fui policial militar por 12 anos, hoje na reserva da Polícia Militar por 12 anos. Eu sempre trabalhei a vida pública, eu passei no concurso da polícia com 18 anos, entrei muito cedo. A polícia me ensinou muito, questão de disciplina, questão de honra, de lealdade, né, de fazer a coisa certa. E na política eu vejo da mesma forma. Hoje eu sou empresário em Buritizeiro também, e a gente, como empresário, como cidadão de Buritizeiro, né, eu falo cidadão porque eu nasci em São Francisco, eu tive toda a minha trajetória, saí muito cedo de casa, saí com 15 anos, fui para Montes Claros, estudei, fiz o ensino médio em Montes Claros, depois comecei a fazer a faculdade de Direito, depois passei no concurso da Polícia Militar, depois retornei e encontrei em Buritizeiro uma cidade, né, uma cidade boa, que tem futuro, e nisso eu acredito muito. E dessa forma eu parti para o lado da política. Por quê? Porque na política a gente consegue transformar as vidas. Às vezes você é um policial militar, às vezes você é um empresário, e você não consegue alcançar quem tem que ser alcançado. Só que o meu jeito de pensar a política acaba desagradando a velha política. Porque o meu jeito de pensar a política é fazer a política independente. Eu sempre fiz isso. Pode pegar desde a minha campanha, pré-campanha, eu sempre preguei a política independente. Porque a política independente, você não ter rabo preso na política, é muito importante. Porque quando você não tem rabo preso, você pode falar a verdade e não trabalhar com narrativa, você tem que trabalhar com fatos. Então, é fato concreto, você verificou a fonte, é verdade, diz respeito a função pública, é o seu papel como vereador de fiscalizar aquela conduta. Então você vai e expressa e fala a verdade para as pessoas. E não só falar a verdade, toma as providências que são cabíveis. Então, durante a minha trajetória no serviço público policial militar, eu sempre aprendi muito isso. Tudo é no papel. Então você trabalha com fatos, você não trabalha com narrativas. E isso eu sigo na minha vida pública. Só que acaba, né, desagradando muita gente, né? E isso é normal na política. Quem está envergado no cargo público, ele está suscetível a sofrer críticas, e se ele errar, ele tem que ser
punido e tem que ser exposto também, né? A população ela tem que saber. Você acredita, como político hoje, que pode mudar o espaço, o ambiente que você está, com boas práticas? Isso é muito interessante, que você, né, através das suas atitudes, você é capaz de moldar o seu ambiente. Tem muitos estudos sobre isso, né? O ambiente ele molda a pessoa. Sim. Só que você também tem o poder de moldar o ambiente. E é muitas vezes isso que eu tento fazer. Assim que eu cheguei na Câmara, mesmo sendo um vereador de primeiro mandato, em momento algum eu menosprezei a minha capacidade de poder fazer uma boa política, de poder fazer a política que o povo de Buritizeiro me cobrou na campanha. Porque às vezes o vereador de primeiro mandato, quando chega numa Câmara onde tem pessoas que já estão lá há mais tempo, né, muitas das vezes você se amolda ao ambiente. Sim. E eu busco moldar o ambiente diferente. Então isso para mim faz todo sentido. Eu acredito sim que as pessoas sim podem moldar o ambiente. Buritizeiro sempre teve uma política acirrada. Uhum. E como a maioria das pessoas falam, ali imperou muito tempo o coronelismo. Como você se encontra nesse momento? Porque assim, existe ainda essa perseguição velada de antepassados que reverberam hoje, ou é só? Madalena, eu sou muito tranquilo quanto a isso, sabe? Porque eu acho que a perseguição política, as narrativas, né? Eu falo a perseguição dentro da narrativa, ela cai por terra a partir do momento que você não tem telhado de vidro. Então, se eu tenho uma conduta ilibada na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida empresarial, na minha vida, né, como pessoa e cidadão de Buritizeiro, eu não tenho que temer a nada, a narrativa, a perseguição. Eu aprendi também, né, dentro dos 12 anos que eu tive na Polícia Militar, onde eu lidei com diversas pessoas, cara mais procurado, traficante mais bem estruturado, e em momento algum a gente tem, porque a gente é moldado a ter um controle emocional muito grande nessa situação. Então, isso aí não me atinge. Eu acho que a verdade ela sempre prevalece. No final, a verdade sempre prevalece, esse fato. Um fato ocorrido agora recente, foi exposto por alguns sites, nem todas as páginas e mídias acompanharam e expuseram, né? Porque parece que existe uma mídia tendenciosa na região, querendo ou não falar sobre isso. Precisamos falar, porque nós como imprensa precisamos ser imparcial. Como o espaço está aberto para você, também será aberto para outros se quiserem falar. Só que precisamos destacar. Depois disso, veio essa perseguição? Com certeza. Ontem, né, foi veiculado que eu teria funcionários fantasmas no meu gabinete. Só que eu gosto de trabalhar com os fatos. Vamos lá, primeiramente, como a Câmara Municipal ela é estruturada? Ela é funcionários fantasmas e rachadinha. Como a Câmara Municipal ela é estruturada? Hoje a gente tem os gabinetes que podem ser estruturados com 2 ou 3 assessores. Seriam 2 assessores com um salário maior e 3 assessores com um salário mínimo. Só um com um salário de 1.900 e alguma coisa. Dentro disso, o meu tipo de fazer política, Madalena, as pessoas cobram tanto de mim, eu tenho que dar uma resposta, que eu tenho que ter uma equipe preparada. E quando eles falam de funcionário fantasma, e isso aí cai por terra, foi uma denúncia assim, anônima, numa ouvidoria que eles fizeram online, tiraram o print da denúncia, que foi o texto, a gente nem sabe se essa denúncia foi para lá, tiraram o print e colocaram narrativas em veículos de comunicações. Inclusive está circulando que foi ao Ministério Público. Justamente. E tentando fazer uma cortina de fumaça diante do escândalo que ocorreu em Buritizeiro. Mas agora, aí eu te pergunto, foi feita essa denúncia ontem, né? Hoje é dia 18, foi feito no dia 17. Um dia após o fato ter ocorrido do escândalo da caminhonete apreendida pela PRF. Isso. E aí eu te pergunto, por que não vamos? Justamente, meus assessores os mesmos desde o início do mandato. Por que não fez essa denúncia antes? E agora é o seguinte, a denúncia foi tão amadora que eles não tiveram sequer o cuidado de olhar o que fala a lei
da Câmara Municipal. Eu tenho uma frase na polícia, né, e quem é meus colegas de profissão aí, eles vão saber, que a gente fala muito isso na polícia, que é tudo muito no papel. Seja escravo das leis para não ser escravo do homem. Então, o que fala a lei? Fala pra gente. Vou te falar agora. Na lei, é o seguinte, na lei da jornada de trabalho, o artigo 11, os ocupantes de cargos de assessor parlamentar de gabinete poderá exercer atividades nas dependências do gabinete ou externas, inclusive aos sábados, domingos e feriados, no exercício estrito das suas funções parlamentares, conforme a necessidade do vereador. E ainda fala mais: o assessor parlamentar de gabinete assinará a folha de ponto para registrar sua jornada de trabalho ou outro meio que vier a ser implantado pela Câmara Municipal para atestar a frequência do servidor. Ou seja, não tem como. Então vamos lá. Hoje eu estruturo meu gabinete muito bem. Meu gabinete é estruturado da seguinte forma, e eles até citaram o nome dos meus assessores. Eu tenho a assessora Maria Angélica, inclusive quero mandar um abraço para ela. Maria Angélica, ela é advogada formada, ela ganha um salário mínimo, ela é advogada, com carteira da OAB e tudo. Ela fica na parte da gestão do meu gabinete, fazer projeto de lei, me ajudar a fazer projeto de lei, me ajudar a fazer indicações, tem o número do gabinete. Eu tenho o Pablo, que foi o que eles falaram. Hoje eu tenho o número da assessoria Rodrigo da Jamar. Você pode procurar em vários grupos aí que está o número lá, assessoria Rodrigo da Jamar. Esse número não fica no meu celular, fica no celular dele, porque ele recebe diversas solicitações. Quando tem ofício, ele pega, leva no Ministério Público. Então, é um cara que presta, né, um trabalho para a gente. O Dida, né, que eu falo o Dida, mas é o Edson. O Edson, ele é meu motorista. Inclusive, nós tivemos uma reunião do Chupé na terça-feira. O Dida estava presente, que é do Chupé ali sábado. Então, os meus assessores, eles são muito cobrados. Na verdade, eles até riram da situação. Eu falo: você está doido, você é funcionário fantasma, do tanto que você me cobra. Eles são muito cobrados porque eu sei da responsabilidade que é do cargo. E ainda tem outra coisa. Esses vídeos que as pessoas veem na internet, os vídeos produzidos, né, que é o Lucas que está aqui que faz, sim, ele não é pago com dinheiro público. Eu pago ele através do meu dinheiro particular, que é da minha empresa. Então, os vídeos, as produções, não tem um centavo de dinheiro público. Isso. Inclusive, se eles falam de rachadinha, eu estou fazendo a rachadinha ao contrário, eu estou pagando ainda mais um assessor que eu acho necessário ter dentro do meu gabinete. Então, eu tenho a pessoa que fica na parte do meu jurídico, a pessoa que me acompanha nas reuniões, que é o motorista, e quem resolve as demandas da população quando traz, porque às vezes eu não consigo acompanhar todas as demandas. Então, todos eles têm funções específicas dentro do gabinete. E outra coisa, folha de ponto, a folha de ponto toda preenchida, tudo tranquilo, para onde que a gente foi. Então, assim, a verdade, a gente não tem o que se esconder. Inclusive, o Ministério Público não deve nem abrir investigação sobre isso, porque vai pegar a folha de ponto, vai olhar na lei. Então, eles não tiveram cuidado de olhar nem o que fala a lei, que está dentro da Câmara. Foi só para jogar mesmo a narrativa no ar, para tentar fazer uma cortina de fumaça para esconder o escândalo que aconteceu. E outra coisa, se eu devesse alguma coisa, você acha que eu estaria aqui falando com você? Ou teria me expressado nas redes sociais? Agora, por que o prefeito Pedro Braga até agora não se explicou na rede social? Por que o prefeito Marcelo Osório não se explicou? Porque, na verdade, eles colocaram uma nota lá na prefeitura. Mas por que eles não tiveram a hombridade de vir igual eu e falar para a população abertamente? Inclusive, o espaço está aberto do ex-prefeito Pedro Braga e Marcelo Osório. Se vocês se sentirem aí ali disposto a falar, nós estamos dispostos a recebê-lo. Mas a pergunta que não quer calar, eu vou usar a frase de Shirley da Oncologia. Shirley, minha amiga. Shirley. A vereadora Shirley, ela chegou a comentar que trabalho incomoda muita gente. Seria isso? Seria, com certeza, né? Mas assim, o Madalena, eu vejo o seguinte, que a política, ela muda muito. E as pessoas sabem o que está acontecendo. No fundo, não acham que narrativas, que destaque em veículos de imprensas que não são imparciais, né, que são parciais, irá atingir o sentimento da população que sabe o que aconteceu
em Buritizeiro, que sabe o escândalo que foi essa apreensão dessa caminhonete e que logo após tentam fazer uma cortina de fumaça para poder denegrir a minha imagem, só que contra fatos não há argumentos. E eu estou trazendo aqui para você o fato. E ainda dá outro detalhe. Se eles se pregam a parte do funcionário fantasma, ontem mesmo eu protocolei um anteprojeto de lei para poder colocar o ponto biométrico com reconhecimento facial dentro da Câmara para todos os servidores. E isso tem que acontecer em todo o setor público. E não só isso. Os carros têm que ser identificados. Poder Legislativo a serviço do vereador fulano de tal, para não acontecer o que aconteceu recentemente. Então, não só da Câmara, eu estou falando da Câmara, mas também de todos os veículos da Prefeitura, tem que estar identificado. Porque a gente inibe condutas como essa. E uso de recurso público, hoje eu sou o vereador que mais, hoje a gente tem um carro, um veículo e a gente tem uma cota de combustível. Pode pegar os relatórios, quem quiser pegar os relatórios, eu sou o vereador que devolva a maior parte do combustível que eu só uso, no caso essencial meu, para fazer o meu trabalho de vereador, quer ir numa comunidade, quer ir numa reunião, quer fazer uma diligência, quer levar um ofício. E eu sempre devolvo ao final do mês, eu devolvo a cota que era da gasolina, retorna para a Câmara. Então, eu tenho muito respeito com o dinheiro público, sabe? Eu acho que isso é muito importante e como vereador a gente tem que ter essa transparência. Então, assim, a minha conduta dentro da Câmara é um livro aberto. Tudo que você me perguntar ou pode vir em mim perguntar que a gente vai... Diante dessa repercussão, Rodrigo, o que você aprende aí nisso aí? Porque teve essa repercussão, tentaram de uma certa forma te paralisar, e o que você tira de lição? Eu tiro a lição que eu estou no caminho certo. Porque quando a gente traz a verdade e a verdade incomoda, é porque, de alguma forma, tem medo de aparecer novas verdades. Então, isso eu tiro de lição que eu estou no caminho certo e é o trabalho que eu me propus a fazer e o que eu vou fazer até o final do meu mandato. Se isso vai dar certo, se as pessoas vão gostar, se não vão gostar, se eu vou ser reeleito ou não, isso aí eu deixo para as pessoas tirarem a conclusão. E também estou de cabeça erguida que eu entrei na legislatura e fiz o trabalho que eu deveria fazer, que é fiscalizar, que é fazer leis e que é principalmente dar essa transparência para a população. Uma perguntinha que eu recebi aqui agora, tem gente acompanhando aqui, mandando. Pergunta, por favor, você tem pretensão a vir no cargo majoritário? Ô, Madalena, eu acho que tudo... Tem mais, vai respondendo aí que eu tô... Eu acho que tudo na nossa vida a gente passa por fases, né, e etapas. Hoje eu sou vereador, então eu tenho que fazer aquilo que o vereador... aquilo que cabe à prerrogativa do vereador fazer. Então, eu não me preocupo muito com o futuro político, o que vai ser, se você vai ser prefeito, se não vai, até porque quem vai, não sou eu que vou me impor a ser, você vai ser o prefeito de Buritizeiro, não, a população é que tem que escolher. Se a população achar que eu estou preparado, se a população achar que eu sei fazer gestão, se a população achar que durante o meu mandato eu fiz aquilo que foi correto e que eu represento elas, por que não? Mas isso eu acho que não eu acho que está muito cedo, eu acho que eu quero focar no trabalho de vereador que eu tenho para fazer, que eu tenho para mostrar para a população, até porque isso é que vai ditar como que vai ser o futuro. Outra pergunta recebida foi, você furou a bolha, você saiu dali da mesmice e decidiu seguir caminhos diferentes, inclusive apoiando um deputado federal diferente. Por quê? Sim. Hoje eu estou apoiando o deputado federal, né, Samuel Viana. Samuel Viana, ele é um cara que é muito justo, é um cara que nós temos praticamente a mesma idade, é um cara que pensa muito, muito próximo a mim, é um cara que vem ajudando o norte de Minas, principalmente Pirapora e agora Buritizeiro.
né? A gente não pode deixar de falar que a gente já está conseguindo bastante recurso com ele, inclusive um ônibus da saúde, né? Eu junto com o vereador Sidney, um ônibus para poder transportar o pessoal do TFTD. E o que acontece? Para poder escolher um candidato, né, e a Débora não vai me deixar mentir, a Débora Galés, que é assessora do deputado federal Samuel Viana. Sim. Débora me chamou antes da eleição, e é um caso até muito curioso. Ela me chamou antes da eleição e falou: Rodrigo, eu tenho um deputado e tal, eu queria que você conhecesse, para vocês, para poder ver se a gente fecha uma parceria e tal. Eu falei: Débora, eu não vou fechar com nenhum deputado antes da eleição, e isso pode até confirmar com ela, não vou fechar com nenhum deputado antes da eleição, porque para mim poder colocar o meu rosto, para poder apoiar alguém, tem que ser alguém que vale a pena. Então, eu quero conhecer o Samuel, quero ver quais são as propostas dele, o que ele tem para poder levar para Buritizeiro, e se eu gostar, a gente fecha. E para mim fechar com o Samuel foram mais de 5 reuniões que nós tivemos. Então foi muita coisa. A gente teve um jantar em Montes Claros, a gente teve várias outras reuniões para mim poder ver e sentir se era aquilo mesmo que eu queria. Até porque, igual eu falo, a gente é que está à frente, né? A gente é que a conduta é nossa de estar apoiando um cara bom, então tem que certificar. Porque cobram de você. Porque cobra de mim no final, justamente. Porque cobra de mim. Então, por isso foi a decisão de apoiá-lo. Então, assim, não me arrependo em nenhum momento. Igual eu falo, assim, um cara bom, um cara que tem muito a ajudar o Buritizeiro, não só ele, o senador Tarso Viana. Uma pessoa que tinha para você olhar pelo transporte escolar. Transporte escolar. Transporte escolar é uma luta minha desde o ano passado, Madalena. Uma luta, tanto o transporte escolar do município, e aqui estão falando quanto o do estado. Hoje o transporte escolar é um dos maiores gargalos da nossa... Desativaram o ônibus ou não está? O ônibus do estado não estava funcionando. Você falou que ela não está funcionando o ônibus. Aí é o seguinte, eu fui pessoalmente lá, conversei com o deputado estadual Santiago, logo lá ele já me levou no gabinete do assessor de relações institucionais do governo do estado. A gente já protocolou um ofício lá e também a Justiça, o Ministério Público determinou que o município em 10 dias retornasse o transporte. Se eu não me engano, o prazo finda agora, né? Eu vou até consultar. Então, o município também parece que já fez um acordo com o estado, né? E o estado repassaria os valores que seriam devidos e que retornaria o transporte. E a gente vai fazer essa fiscalização para ver se realmente ele voltou, se está operando, como que vai ser. Então você, seguidor, fique atento nas redes sociais do vereador Rodrigo Dajamar também, para que possa ficar informado, né? Justamente. Outra pergunta que estão fazendo aqui. Rodrigo, o que você deseja para Buritizeiro? Olha a pergunta. O que eu desejo para Buritizeiro? Buritizeiro, Madalena, eu acho que às vezes quando você vem de fora, você enxerga em Buritizeiro um potencial enorme. Sim. Buritizeiro hoje ele tem terra em abundância, ele tem água e uma malha rodoviária muito grande que passa na porta. Então Buritizeiro ele tem um potencial gigantesco. Eu falo que Buritizeiro ele tem um potencial tão grande que às vezes as próprias pessoas não reconhecem, e às vezes chegam pessoas de fora. Eu já tive a oportunidade de conversar com várias delas, inclusive durante a feira, né, a FENAVASP que tem em Buritizeiro todo ano, de pessoas que eu trouxe para poder montar um stand, e o pessoal, eles vieram de avião, sobrevoaram o Buritizeiro e viu a grandeza de fazenda, de pivô, e falou: cara, isso aqui é a nova fronteira agrícola de Minas. E só que para isso, Madalena, a gente tem que proporcionar oportunidades para as pessoas. E o que eu falo é trabalho, é atrair investimentos, é atrair empresa, é dar um salário digno, é tirar as pessoas da miséria, para não depender de assistencialismo, para ter que mendigar um voto, para poder receber alguma coisa em troca. Então eu acho que isso é o mais importante, a gente fazer com que as pessoas trabalhem e gerem a riqueza para a sua família.
né, sem poder depender de política. Eu acho que só isso a gente vai tirar nas amarras das pessoas e a libertação. Então eu trabalho muito nisso. Eu acho que o Buritizeiro tem um potencial enorme. O Buritizeiro, como poucas cidades do norte de Minas, tem esse potencial. Eu acredito muito nisso e é por isso que eu estou na política, porque da capacidade que a gente estava falando de transformar um local. Se você fosse prefeito por um dia, o que mudaria? O que mudaria se eu fosse prefeito por um dia? Eu mudaria... E tivesse o poder de colocar aquela lei e ninguém revogar. E ninguém revogar? Eu acabaria com as mamatas. Na verdade, eu acho que eu prezaria pela economia do dinheiro público. Eu acho que isso é o principal. Eu faria uma gestão que seja eficiente, né? Que você deixe, né, de utilizar, igual foi utilizado um carro, um aluguel de quase 16 mil por mês, e passe a poder economizar recurso, porque quando economiza recurso, sobra dinheiro, e quando sobra dinheiro você faz muita coisa. Então eu acho que seria a principal coisa, desinchar a máquina pública. Eu acho que seria... Você é prefeito por um dia, o que você faria? Desinchar a máquina pública. Esse é o Rodrigo? Esse é o Rodrigo. Vamos lá. E Buritizeiro, existem fotos, né, gente? Site contra fatos não há argumento. É tudo aquilo que postam? É tudo aquilo que mostram em fotos, vídeos e imagens? É o que eu costumo falar. Principalmente para quem não mora em Buritizeiro. Nem tudo são flores. E eu falo para vocês, é o que eu falo. A verdade ela sempre vem à tona, Madalena. A verdade ela sempre prevalece no final. E a gente sabe, quem está me ouvindo aqui, né, quem está me ouvindo e me assistindo, sabe a dificuldade que é na saúde, de você conseguir um exame, de você conseguir um transporte, da fila enorme que a gente tem, da falta de médico, da falta de remédio, principalmente dentro da saúde. Infraestrutura ela é importante, mas a saúde, a educação, né, o transporte escolar digno do pessoal da zona rural, a estrada que o pessoal cobra para poder escoar sua produção, para poder vir numa consulta, para poder viver com dignidade, entendeu? Então, Buritizeiro tem muitos problemas e a falta desses problemas ela seria compensada com a administração melhor do recurso público. Usando a palavra de uma seguidora, membro do grupo Aqui Acontece, também eleitora de Buritizeiro, a minha amiga, né? Ana, linda, maravilhosa. Ela fala que tem muita maquiagem, você concorda? Eu concordo. Porque quem é de Buritizeiro, eu falo, quem é de Buritizeiro, anda em Buritizeiro e pergunta, né? Então, assim, o que a gente tem que olhar, Madalena, é muito... que às vezes a gente fica... os gestores, eles ficam se pegando ao passado, entendeu? Mas fulano de tal não fez e eu fiz isso aqui, fulano de tal não fez isso, eu fiz isso aqui, eu sou melhor. Não, era obrigação sua de fazer. Você está no cargo. Você está no cargo. Então, essa disputa de quem fez mais, de quem fez, se outra pessoa, se um outro gestor não fez, isso não se diz respeito. Fez, mas está faltando nessa área. Lembrando que prefeito não é prefeito de um bairro, de uma região, ele é de uma cidade toda, né? Igualmente vereador. Uhum. As pessoas limitam o vereador a um bairro, a um determinado setor, e você, quando eleito, é vereador do povo. Justamente, vereador do povo. Justamente, vereador do povo. E a gente tem que mostrar o que a gente tem para poder fazer de melhor e contribuir, e não ficar aplaudindo e quando tem coisas erradas, eu tapar o olho, não. Então tem que chegar e fazer aquilo que tem que ser feito. E é simples. Rodrigo, o que acontece? Agradece a sua presença. Obrigado, queremos deixar aqui um espaço aberto para você voltar mais vezes. Estou sempre à disposição. Inclusive trazer para a gente aí sobre o transporte escolar e o estado, para que a gente possa estar trazendo para os nossos seguidores e dizer que o canal Aqui Acontece está disposto. Madalena, obrigado mais uma vez.
faço sim esse compromisso de voltar aqui, trazer informações sobre o transporte escolar, trazer também as leis que vão entrar na Câmara, que vão ser... Inclusive, vamos acompanhar o dia, viu? Isso é muito importante. Se tem um cara que quer cobrar transparência e não acha um momento tão oportuno como o que aconteceu agora, sou eu, você pode ter certeza. Eu prezo muito pela transparência e vamos ser transparentes, porque quando tem transparência o povo sabe o que acontece e a gente segue aí firme. Obrigado, Helena.